Face. Tá? Eu espero que isso tudo não deixe... Bom, sejam bem-vindos, iniciou então no Face também. Sejam bem-vindos todos, professor Fabiano Menck, professora Dalva Tonato, também todos os colegas professores que nos assistem, professor Sérgio Severo, professora Tula, professor Jamil, e os demais que eu sei que estão por aí, que sempre nos prestigiam, além, claro, dos nossos queridos alunos e ex-alunos que eu vejo aqui presentes. A professora Maria Cláudia, que iria fazer a mediação, teve um pequeno problema, assim que ela puder, ela retorna aqui para a gente. Então, hoje a nossa conversa é sobre tecnologia e informação em tempos de pandemia. E para isso nós vamos ter visões bem interessantes e complementares, né, dentro da parte da tecnologia e informação, um pouco de propriedade intelectual e um pouco da história do direito aplicado a isso tudo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar já para o professor Fabiano a fala, lembrando a todos que nós estipulamos um tempo de em torno de 10 minutos para cada um falar, para que a gente tenha tempo também para que a audiência possa fazer perguntas e interagir com a gente. O pessoal que está no Facebook também, se por um acaso quiser fazer perguntas lá, eu consigo ler lá e também trazer para cá. Então, a ideia é que a gente faça um bom compartilhamento também de público. Professor Fabiano Menck, por favor. Perfeito. Bom, primeiramente, professora Kelly, professora Dalva, professora Tula, que também está aqui, eu vejo também o professor Jamil e professor Severo, me desculpe se tiver mais algum outro colega. Queria agradecer o convite, né, porque foi uma organização realmente muito oportuna que vocês fizeram desses eventos, dessas conversas. A honra também de estar junto das colegas, né, que tanto admiro, colegas assim que se dedicam, né, e tem um grande brilho na nossa faculdade, né, aliás, todos aqui presentes, é preciso dizer isso. Então, e também está dividindo agora esse espaço aqui com os alunos, né, os nossos alunos e alunas que sentimos muita falta deles, né, vejo vários nomes conhecidos aqui que eu conheço, pessoalmente, sinto muita falta de todos os alunos. Então, um grande abraço para vocês todos, um abraço virtual de início. E, bom, esse tema, tecnologia e informação, eu disse para a professora Kelly, quando me foi sugerido, né, ela me disse, olha, quem sabe tu tratas de proteção de dados um pouco nesse período e como a tecnologia pode ser um problema, uma solução. Então, eu queria primeiro fazer uma breve introdução de tecnologia e direito, que eu acho bem importante, que reflete um pouco assim dos meus pensamentos ao longo desses, eu vou dizer para vocês, 20 anos agora fechando, trabalhando nessa área, né? A gente não tem muito tempo aqui, outra hora poderia falar biograficamente como eu entrei nessa área em 2000, mas enfim, tem um ponto que eu sempre pensei aqui nessa questão da tecnologia, que é que o mundo está cada vez mais digital, todos nós sabemos, nós migramos definitivamente para o mundo, para o meio eletrônico das novas tecnologias, nós nos relacionamos em redes sociais, compramos online, fechamos contratos eletrônicos, a telemedicina evoluiu, pelo menos em algumas áreas nós chegamos até consultas, né, eletrônicas, a denominada teleconsulta, agora está realmente um momento de bastante ebulição essa questão da telemedicina com a pandemia. E a pandemia, então, se nós já estávamos migrando cada vez mais para o mundo digital, a pandemia deu um empurrão ainda definitivo, de nos colocar com muito mais intensidade, porque antes nós utilizávamos o meio digital e as novas tecnologias para algumas atividades, agora nós estamos utilizando para quase todas, né? É claro que nós vamos ter aqui algumas variações. Então, a pandemia nos empurrou para esse mundo das tecnologias digital. Quem estava preparado saiu na frente. Se a gente for pensar no comércio eletrônico, o comerciante já vendia online, tem uma vantagem. Tem uma churrascaria que eu gosto muito aqui em Porto Alegre, que eles não faziam nem teleentrega. Agora tiveram que, em pouco tempo, se adaptar para a teleentrega, que não tem até um pouco a ver com tecnologia só. Então, nesse contexto, eu acho que sempre a gente tem que levar em consideração, quando a gente migra, o direito migra, a nossa vida migra, o direito vem a reboque, precisa dar resposta, precisa levar em consideração os institutos já tradicionais do nosso direito, os valores, né, do direito da Constituição e toda a dogmática que eles carregam, né?
porque a gente não pode abandonar esses valores. Então, essa maneira de raciocinar né, diante das novas tecnologias, diante da internet, diante do mundo digital, levando em consideração a carga valorativa e a dogmática que nós já temos, eu acho que está bem refletido num grupo de trabalho da UNCITRAL, que é uma comissão da ONU que trabalha com o comércio com o comércio eletrônico, né? E a UNCITRAL tem lá uma diretriz que eles chamam que é da equivalência funcional. E a equivalência funcional vai nos perguntar sempre, quando nós migrarmos para o meio eletrônico, se nós vamos conseguir migrar. A primeira pergunta é essa, né? Nós conseguimos satisfazer no meio digital, no meio eletrônico, os princípios, os requisitos dogmáticos que devem ser observados no meio físico. E eu sempre gosto de dar o exemplo aqui, com frequência mencionar, o voto. Né? Porque no voto, nós migramos para o voto eletrônico, mas essa nossa migração não foi 100%. Se nós formos ver bem, nós migramos num sentido de que nós nos direcionamos até um local físico e aí votamos numa urna eletrônica. Nós não temos um voto, pelo menos para candidatos de eleições que disputam poder, né? Nas nossas eleições para vereador, prefeito, até presidente, nós não temos o voto totalmente de casa. Ou seja, tem aí algo que impede que se faça essa migração 100%. E nós vamos ter diversas linhas de reflexão nesse sentido, onde a equivalência funcional e a resposta a ela não vai nos dar a possibilidade de migrar integralmente. Nós podemos ver agora até no nosso exemplo do EAD. Né? Se nós temos EAD 100% em alguns casos, de disciplinas já previstas antes, nas nossas tradicionais, a regra prevê o máximo de 20%, se tivesse previsto no plano de ensino. Ou seja, vocês vejam que a migração não é sempre total. Tem um jurista argentino que eu gosto muito de citar nesse contexto também. Eu já passei de 5 minutos aqui, Kelly. Eu acho que eu vou ir a uns 12, 13 aqui, mas eu preciso dessa introdução. Que é o Ricardo Lorenzetti, um jurista do maior quilate, foi doutor honoris causa pela URGS, talvez um dos maiores civilistas vivos na América Latina, e é juiz da Corte Suprema daquele país, e ele escreveu um livro em 1999, eu tive a honra de traduzir para o português, que é o livro que se chama Comércio Eletrônico. E lá ele trata do denominado paradigma da ancoragem, ou seja, nós temos que ancorar diante das novas tecnologias, diante do novo, né, que muda no mundo dos fatos, nós temos que nos ancorar nos princípios e valores já conhecidos e, a partir daí, fazer as incorporações, evidentemente, adotar as tecnologias, mas não nos esquecer desses valores já existentes. Então, dada essa base que eu queria chamar a atenção de vocês, das novas tecnologias, passando para os dados, olha, eu poderia até ultrapassar essa parte aqui de falar sobre a importância dos dados. Os dados pautam a ação estatal, né? A ação estatal porque as políticas públicas precisam de dados, de informações sobre nós. O governo quer saber o que a gente está fazendo, se a gente está recolhendo os impostos. Vamos ser bem sinceros, para fiscalizar, no mínimo para fiscalizar e pautar as políticas públicas, o governo precisa saber mais da gente. E também a atuação privada, né? As empresas querem saber o nosso perfil de consumo para melhor direcionar as ofertas e, portanto, atingir melhores resultados, né? Aliás, quanto à atuação estatal, eu queria chamar a atenção de vocês da recente medida provisória, já aqui em tempos de pandemia, da medida provisória 954 de 17 de abril de agora, desse mês, né? Que está prevendo, e hoje até foi suspensa a sua vigência pela ministra Rosa Weber, uma notícia do momento agora, mas essa medida provisória, cuja eficácia foi suspensa agora por decisão do Supremo, previa o compartilhamento de dados entre as operadoras, né, de celular e de telefonia fixa com o IBGE, justamente para... Eu até recomendo que nessa MP 954 tem uma finalidade estrita, que é para a realização de entrevistas da população, claro, para esse intuito de obter informações para pautar as políticas públicas nesse momento. Tá? Mas é interessante porque ali se viu uma grande invasão, né, dos direitos de personalidade das pessoas. Então, fixadas as premissas que os dados são necessários tanto para o poder público quanto para o poder privado, a reação que veio do direito das legislações mundo afora
das legislações de proteção de dados, né? E aí, só num histórico rápido, né? A primeira lei de proteção de dados do mundo é de 1970, do estado de Hessen, na Alemanha. A Alemanha é um dos países que tem a maior tradição em proteção de dados. Para vocês terem uma ideia, a nossa lei LGPD, que nem entrou em vigor ainda, é de 2018 e deve entrar em vigor, se tudo der certo, em agosto desse ano, mas há um projeto de Senado, o PZ 779, do senador Anastasia, postergando a vigência dessa lei para janeiro de 2021. Está na Câmara, vai ser votado, esse projeto de lei está ainda no âmbito da pandemia, ele suspende a eficácia de algumas regras, é um projeto de lei transitório, né? Mas temos que ficar de olho nesse projeto de lei, porque a vigência da LGPD pode ficar mesmo para o ano que vem. Capítulo ainda a ser escrito aqui no nosso país, né? Então, mas, enfim, nós temos a LGPD, né? É uma lei que vai entrar em vigor ou em agosto desse ano, ou em janeiro do ano que vem. E a LGPD, isso é importante que se diga, ela traz princípios e fundamentos para o trabalho com os dados, para o que se chama nessa área de tratamento dos dados pessoais. E a LGPD, ela tem, então, um princípio básico, eu queria chamar a atenção de vocês, que é o princípio da autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa é até um conceito um pouco estranho para nós, porque ele vem do direito alemão, né? De uma decisão da Corte Alemã, Corte Constitucional Alemã, de 1983, na decisão do censo. Então, só para vocês terem uma ideia, o que nós fizemos agora, praticamente, né, de um IBGE, buscar todos esses dados do cidadão, os alemães tiveram em 83, por isso que é a decisão do censo, né, que está buscando diversas informações das pessoas. Claro que aqui é um pouco mais restrito, porque são os dados que estão com as operadoras, e os alemães rechaçaram essa coleta de dados assim tão ampla dos cidadãos, né, a partir desses limites que a decisão do censo impôs. E a decisão do censo é muito interessante, ela cria esse conceito de autodeterminação informativa, porque ela vai dizer que nós temos que ter uma ideia dos dados que as pessoas têm relacionados à nossa personalidade, né? Nós precisamos saber o que o Estado sabe sobre a gente. E mais, deve ser proibido, deve ser vedado que o Estado compartilhe internamente ou com outros esses dados de uma maneira assim tão fácil, tão ampla. Mas a ideia de autodeterminação informativa toca no ponto da liberdade, e aqui tem uma visão bastante importante, porque no momento em que eu não sei diz isso a decisão, eu não sei o que os outros sabem sobre a minha pessoa, eu posso ser facilmente manipulável, né? Eu posso ser facilmente manipulável. Um minuto, né? Então, eu até vou deixar um pouquinho mais para o debate depois, Kelly, porque eu tenho aqui depois assim a questão do que tem se falado sobre aplicativos sendo utilizados aqui nesses tempos de pandemia para ajudar, porque, na verdade, isso é a mensagem que eu queria passar, que a legislação de proteção de dados, ela coloca alguns limites, é verdade, mas não podemos nos esquecer que nós precisamos pensar no livre fluxo dos dados também. Então, a legislação de proteção de dados, e os europeus têm dito isso com muita propriedade, ela não pode ser, nesse momento de pandemia também, uma barreira intransponível para que a gente ache soluções que vão nos ajudar a combater o que está nos assolando tão, né, tragicamente mundo afora. Eu tenho mais alguns elementos aqui para tratar, dicas aqui para o pessoal de um site que eu quero que os alunos visitem, né? Mas essas são as minhas considerações iniciais, eu vou deixar para abordar mais alguns pontos durante o debate, tá? Ok, muito obrigada. Eu sei que essa história do tempo é chata, mas assim é uma maneira que a gente vai conseguindo fazer rodar, né, a conversa. Eu vou pedir agora para vocês me ajudarem no tempo, porque eu vou estar olhando para o meu material e não necessariamente eu consigo olhar para o horário. Então, por favor, peço ajuda, tá? Não exatamente fazendo um contraponto, porque eu vou abordar uma outra, né, área. O meu foco está relacionado com as novas tecnologias de acesso à informação, especialmente nas questões de emergência nacional, quando eu trato, por exemplo, da possibilidade de uso de uma tecnologia quando ela está sob o domínio ou a titularidade de alguém, que é o caso, por exemplo,
Daí falando da situação concreta, tanto de equipamentos, EPIs, quanto de medicamentos, nesse caso de hoje, que tem uma patente. Como que fica essa situação? Muitas vezes o pessoal fala, olha, a maneira adequada seria a quebra de patentes, o que é uma expressão errônea, né, quebra de patentes, em relação a isso. Então, o que eu gostaria de tratar um pouquinho é sobre a possibilidade do uso da licença compulsória, quando há, por exemplo, direitos de propriedade intelectual relacionados a patentes de medicamento e patentes de equipamentos, como EPIs e outras tecnologias que possam auxiliar. E por que me veio isso? Recentemente foram protocolados 3 projetos de lei na Câmara, o PL, depois eu passo o número para vocês, 1184, o 1321 e 1462, todos de 2020, com um foco em disciplinar o devido processo legal, a remuneração e a forma com a qual eventual licença compulsória de tecnologia afeita ao 19 pode vir a ser concedida. Para tratar disso, é importante que a gente compreenda um pouco do uso da licença compulsória. Claro, tem a parte inicial, caso alguém não tenha tido acesso, das patentes que estão reguladas na Lei 9279 de 96. A regra é a concessão de uma patente durante um prazo determinado, de 20 anos a partir do depósito ou 15 a partir da concessão, para que o titular dessa patente, durante esse período, explore com exclusividade o conteúdo do evento que foi, então, patenteado. E com exclusividade dentro daqueles territórios onde ele tenha solicitado a patente, onde ela tenha sido concedida. Essa é a regra geral. A exceção é a estrutura em um caráter predominantemente estatal, de excepcionalidade e vinculado à norma, que está prevista tanto em tratados internacionais, como a gente vai ver, quanto na legislação interna e em face da compatibilidade com a Constituição Federal, servindo ao bem comum tanto do titular quanto de não titulares, da concessão de um licenciamento compulsório, que não implica em desapropriação e também não implica em não remuneração. Isso é um pouquinho do que eu gostaria de tratar e desconstruir. O licenciamento compulsório, ele acaba sendo uma das maneiras mais brandas de atuação dos poderes públicos diante de um tipo de propriedade privada, cuja característica, né, é marcantemente incidir sobre um bem de produção. Por que um dos meios mais brandos? Se nós vamos verificar, todos os tipos de propriedade, de maneira geral, são tributados. Se for pensar, por exemplo, no IPTU, no IPVA, no ITR, são tributos que incidem sobre um direito de propriedade. No Brasil, nós não temos diretamente nenhum tipo de tributo, de imposto, mais precisamente pelo fato pelo fato gerador de se constituir uma propriedade intelectual. Então, a gente vê que já nesse primeiro momento a gente tem um tratamento mais brando. Nós temos outras formas também de atuação estatal em face da propriedade privada que são mais extremos, como, por exemplo, dos empréstimos compulsórios, utilizado de uma maneira catastrófica, uma vez só que eu me recorde. Nós também temos a possibilidade da expropriação sem compensação, quando a gente tem o caso, por exemplo, de imóveis que tem dentro dele o exercício de labor escravo ou de plantação de plantas psicotrópicas, que nesse caso teria uma expropriação direta sem compensação. E também existe a desapropriação, que se dá mediante uma compensação no caso de necessidade, utilidade pública e interesse social. Todos eles implicam na terminação de uma propriedade privada, em alguns casos de uma possível restituição que é ulterior, mas só de lógica compensatória, né? Então você acaba com o direito de propriedade. Dentro da propriedade intelectual em si, há um tipo de atuação que é semelhante, que é o caso da caducidade. Ela só se dá quando efetivamente, durante um longo tempo e após devidamente instigado, o titular ele não faz uso da titularidade da propriedade a qual detém e, portanto, se extingue. Mas é importante, então, ressaltar que a licença compulsória ela não se confunde com nenhum desses tipos de desapropriação. Ela, basicamente, é uma ferramenta com um objetivo, né, dentro do poderio constitucional, de certa forma, limitar o uso de um direito de propriedade.
Outras limitações que são semelhantes, eu posso, por exemplo, citar a requisição de bem, a limitação administrativa ou o tombamento. Todos eles não afetam a titularidade ou o direito de exclusividade do proprietário, mas eles não têm intrinsecamente a característica remuneratória. E essa é a grande diferença da licença compulsória. Ou seja, além de eu permanecer proprietário da patente, eu ainda tenho uma remuneração, que não é aquela que eu gostaria inicialmente, mas que, no âmbito de mercado, seria uma remuneração que seria necessária ou suficiente para dar retorno em relação ao investimento que eu fiz. Assim, não seria, né, uma medida que deveria causar qualquer tipo de controvérsia. Se eu considerar, por exemplo, no país eu tenho, por ano, várias desapropriações que acontecem e outros tipos de expropriações, que são noticiados, né, pouquíssimas vezes e poucas vezes eles atingem um público mais amplo. Mas por que é que, então, o licenciamento compulsório muitas vezes é tratado de uma maneira tão drástica, né? Se ele é um instrumento vinculado à legalidade, se ele é um instrumento excepcional, só para alguns casos concretos, e, além disso, se ele tem uma base, que é uma base que nasce desde o direito convencional, ou seja, eu tenho desde o século XIX a Convenção União de Paris, que prevê o licenciamento compulsório, eu tenho mais modernamente o Acordo TRIPS, que também regulou a matéria e previu o licenciamento compulsório. Eu tenho essa regulação dentro do Código de Propriedade Industrial, ou seja, da Lei 9279, que repete os antecessores históricos, ou seja, a Lei de 1971 e a Lei de 1945, porque isso continua causando tanta celeuma, né? Essa é uma dúvida que se traz normalmente quando se fala de licenciamento. Por que o licenciamento compulsório, que seria não uma suspensão, mas uma limitação ao poder do titular de vender como bem queira, mas sim vender para quem é necessário, ou permitir que terceiro fabrique o resultado dessa patente e seja remunerado por um valor considerado de mercado, é considerado tão drástico, né, e tão intervencionista. Alguns autores entendem que ela deve ser vista, né, como um instrumento de ganha-ganha, porque naquele momento, naquela situação específica, há uma necessidade de intervenção. E eu tenho vários atores envolvidos nisso, tanto o autor-inventor, que normalmente é quem faz o invento, quanto o titular da patente, que dificilmente é o mesmo, né, do inventor, os poderes públicos envolvidos, os concorrentes, claro, os consumidores e o próprio ambiente. Esses impactos negativos, eles seriam, quando da decretação de uma possível licença, compensados naquela situação por uma remuneração adequada. E não sofreria risco o titular, porque ele não perderia a titularidade da patente, mas sim teria, por um período determinado, que em regra são 3 anos, mas num caso de emergência poderia ser delimitado ao período de emergência, né? Esse direito um pouco restrito. Então, fazendo esse scope, eu estou vendo que eu já estou quase no meu limite, eu gostaria de lembrar que no Brasil nós tivemos apenas um licenciamento compulsório decretado até o momento, que o licenciamento compulsório é uma prática muito mais comum, por exemplo, em países como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, e chama a atenção o que esses mesmos países fazem quando nós, em alguma maneira, aventamos esse tipo de possibilidade. Então, considerando esse escopo e considerando o período da pandemia, bem como esses 3 projetos de lei que eu citei previamente, o propósito deles é realmente dar clareza para o processo, para se obter uma licença compulsória na situação atual, e, ao mesmo tempo, esclarecer um pouco e desmistificar, né, ou tirar, né, a mística de que seria efetivamente uma quebra ou uma desapropriação, mas sim que seria apenas um modelo, né, de licenciamento como outros, né, mas que tem como propósito, em algum momento, limitar esse direito dessa titularidade ou propriedade para um propósito maior, que seria permitir o acesso, né, dos demais àquele medicamento, porque muitas vezes o próprio titular não tem condições de fabricar o volume necessário naquele momento, e, portanto, terceiros poderiam fabricar aquele volume, e também permitir
que esse acesso se dê por um valor razoável, ou seja, não se aproveite daí os titulares de uma pandemia, por exemplo, para levar às alturas o valor de um medicamento que seria nesse momento de uso essencial. Então seria isso, assim, as minhas considerações sobre esse ponto muito específico, mas que eu entendi oportuno trazer aqui quando a gente fala de ter a titularidade de uma tecnologia e, ao mesmo tempo, ter o interesse público que demanda que essa tecnologia ela seja ou possa ser compartilhada com aqueles que naquele momento mais necessitam. Opa, acho que eu cumpri meu tempo dentro do possível para um tema que é bastante complexo. E quem sabe daí na sequência a gente pode tratar de mais questões relacionadas com isso. E assim eu passo a palavra então para a professora Dalva. Só tem que ligar o microfone. Agora sim. Perfeito. Bom, então, antes de mais nada, eu queria agradecer a organização, em nome da professora Maria Cláudia, especialmente, mas também a professora Kelly Bruch, a professora Rafael Brecht e todo o grupo de docentes que está envolvido nessa atividade, que é fundamental. Talvez venha justamente a atender a um dos principais aspectos que vão se revelando nesse momento de pandemia, que é a atenção à comunicação entre os saberes que estão fragmentados. Talvez pela primeira vez, e aqui eu me dá a saudação dos docentes, Fabiano Menck, que está aqui, os demais professores que nos acompanham. É um momento histórico na Faculdade de Direito, isso é história, né? História no direito da URGS, em que os professores, os docentes, desde que eu estou ali, se comunicam desse modo, né? Conversando e trocando os seus saberes num ambiente em comum, visando, então, a gente fazer uma reflexão sobre justamente esse momento de crise, esse momento em que nós paramos e precisamos definir para onde vamos. E é nesse momento em que se salienta, então, aspectos como a cooperação, a interdisciplinariedade. Então, se algo deu errado e a gente não consegue evitar pandemias ainda, é porque os saberes não se comunicam. Então, no nosso microcosmos do direito, começamos a fazer isso, acho que já é um ponto fundamental, uma grande evolução, ao meu ver, entre as áreas, obviamente. Também queria, então, saudar os alunos que estão aqui, após a minha saudação aos docentes, e dar início ao meu tema, então, que é bem vasto. A professora Dalva sempre tem um grande problema, que é fazer os recortes, diante da vastidão do espaço, que é o direito na história. Então, eu, como professora de Direito Romano, ou História do Direito, me identifico, na verdade, como uma professora de Direito na História. E a abordagem era informação, tecnologia e informação em tempos de pandemia. Um pouco. Então, a primeira delimitação é tentar focar no que essas palavras querem nos dizer e depois tentar dar a minha contribuição dentro da minha área com o tempo que eu tenho. Então, na verdade, esse é a grande tarefa que eu espero desempenhar, então, aqui com vocês. Bom, vastidão, recorte, esse recorte necessariamente vai fazer com que a minha subjetividade esteja ali nesse desenho que eu acabo trazendo para vocês, diante da vastidão justamente do tema. E para começar, eu acho que é sempre importante a gente tratar das definições. A gente está aqui entre professores, mas também com alunos, e mesmo entre especialistas ou não especialistas, é fundamental determinar a partir dos conceitos. Eu faço sempre isso em sala de aula, a gente tratar do que nós estamos falando. E aí vem tecnologia, tecnólogos, né, do grego, conhecimento sobre as técnicas, sobre os processos de replicação de coisas, de algo, de frações da realidade, que podem ser conhecimentos, que podem ser serviços, que podem ser utilidades em geral. Basicamente, como replicar do mesmo modo e obter o mesmo resultado na reprodução, na replicação de elementos da realidade, seja ela objetiva, real, concreta, seja ela imaginária. Tá? Então, esse é o dado da tecnologia. Então, na verdade, tecnologia é diferente de técnica, conhecimento sobre os processos. Tá? A gente está falando não dos processos em si, e sim do conhecimento
acerca desses processos. E o ser humano é um ser tecnológico, a gente não pode negar. Então, para isso, eu inclusive vou pedir perdão a vocês, mas eu fugi um pouquinho da história do direito. Eu fui à pré-história, tá? E depois retomarei isso, mas antes vou analisar a informação, porque ainda falta o conceito de informação. E informação é mais denso ainda e mais complexo de se relatar, porque aqui vem a questão essencial. Aí é latim, né? A gente está aqui no greco-romano. Tecnologia, grego, e informação de etimologia latina. Dentro, formare, formar. Quer dizer, é o tanto de dados que eu transmito, que eu transfiro, que eu acolho em algo, que atribui o significado a esse algo, constituindo-o, na verdade. São dados, mas também, na verdade, se a gente for buscar o significado, o que é informação é o significado que a gente acaba atribuindo a esses dados. Então, a gente pega, por exemplo, a utilização do termo informação genética. O que é a informação genética? É a carga de dados que está dentro do DNA e que vai ser passado de geração em geração através desse mecanismo que é o DNA. E assim por diante. Bom, mas a informação ela não é só o contingente de dados, e também a significação que nós atribuímos a esses dados. Bem, já disse que é amplo, né? Então, me pautei, já voltei e fui lá para o primeiro momento em que a gente se caracteriza como ser humano, para a necessidade disso tudo. E cheguei ao Australopithecus, né, que é o primeiro gênero anterior, é o que nos conecta, na verdade, seria o primeiro elo conhecido, nosso antepassado, que nos comunica com os símios. O primeiro Homo, do gênero Homo, da nossa categoria, o nosso antepassado comum, é o Homo habilis. O Homo habilis que está lá atrás, colocado em 3 milhões de anos atrás. O Homo habilis, um crânio super grande. Então, ali a gente tem... Olá, professora Maria Cláudia, bem-vinda, obrigada pelo convite aqui. Então, a gente tem a presença do Homo habilis com um crânio bem maior do que o Australopithecus, que era o seu antepassado, demonstrando, então, portanto, que alguma mudança de hábitos determinou esse aumento da caixa craniana e o uso de uma primeira tecnologia, o domínio de uma tecnologia que era da pedra lascada. Então, esse Homo habilis, há 3 milhões de anos atrás, passava a dominar a técnica de produzir pontas de lanças em pedra, né? E de replicar esses instrumentos, podendo reutilizá-los, utilizá-los mais vezes. Então, já um domínio de uma tecnologia. 1 milhão, estão me ouvindo, né, com relação às dimensões temporais, 1 milhão, entre 1,5 milhão e 500 mil anos atrás, o gênero mudou. A ciência caracteriza aquele sistema biológico que nós chamamos de homem, ser humano, mas o ser humano habilis, primeiro, passa a se caracterizar como o erectus, né? Então, a gente vai para o Homo erectus. E esse Homo erectus, também, em relação ao anterior, por que ele é definido, designado assim? Porque ele tem um crânio ainda maior, demonstrando que a massa cerebral está aumentando e que seu potencial cognitivo está aumentando também. Pelo menos essa é a qualificação dos especialistas da área, né? Essa é a explicação dada, e aqui me refaço para não ficar sem uma base científica ao Cavalli Sforza, o livro é Quem Somos, tá? Então é ele que eu me refaço, e o Charles Darwin também, na Origem das Espécies. Basicamente, a gente vem para o Homo erectus, e o Homo erectus é entre 1 milhão e 500 e 500 mil a.C. Não vou me demorar muito aqui, prometo. A característica dele, além do aumento da massa craniana, o desenvolvimento maior ainda da quantidade de objetos, de utensílios para transformar a realidade, para dominar a realidade, e característica de passar a usar as 2 pernas, é bípede, mas ainda mais, ele vai aprender a dominar o fogo, que é a grande tecnologia, né, que vai impulsionar, então, o domínio sobre o modo como nós nos alimentamos e potencializamos ainda mais a nossa inteligência. Alguns cientistas falam de um maior consumo de proteínas e, bom, passamos 500 mil anos atrás a designação do gênero que é o nosso, aliás, dentro do gênero Homo, a nossa espécie.
Homo sapiens. E o que caracteriza o Homo sapiens? Há um aumento craniano em relação ao erectus, que nos posiciona, então, nos deixa com esse tamanho muito parecido. Se a gente pegar um ser humano, a arqueologia e a genética nos permitem, então, comparar. Não a história, obviamente, não tinha escrita ainda em 500.000 a.C., mas basicamente nos permite comparar, então, a caixa craniana dele atinge as dimensões da nossa atual, e que ele vai ainda dar um ulterior, vai conseguir avançar e fazer com que aumentar o domínio sobre a técnica. Na verdade, o Homo sapiens, a grande característica do Homo sapiens é esse maior domínio das tecnologias, da técnica, portanto, conhecimento das técnicas e a informação para as gerações seguintes sobre a técnica. Tá? Então, eu posso manter a técnica. Até então, oral ou por imitação, na verdade, antes mesmo da oralidade, a gente não tem uma noção precisa de quando o ser humano começou a se comunicar, quando o sapiens começa a se comunicar. Mas a gente vai transmitindo essas informações sobre tecnologias, então, não mais por imitação no primeiro momento, e depois com palavras, e assim signos, sinais, interpretações. Tá? A escrita vai surgir muito depois, e agora eu torno esse discurso bem mais rápido, não se preocupem que eu já parei por aí, mas é só para a gente ter essa noção de que são 3 milhões de anos, a gente muda de espécie 1.500 anos atrás, e 500.000 anos atrás o Homo sapiens. 10.000 antes de Cristo, 12.000 anos atrás, o ser humano passa a dominar a tecnologia da agricultura, depois com a agricultura, os excedentes de alimentação, trocas, comércio, navegação, maiores contatos, maiores conflitos, guerra, tecnologia de guerra. A guerra faz com que essas tecnologias, as técnicas, se potencializem. E para resolver os conflitos, a gente sabe o que vai ser necessário que surja, né, o direito. O direito está posicionado lá na pré-história, antes do surgimento da escrita. Uma tecnologia que também é revolucionária é justamente por volta de 4.000 a.C., entre o Egito e a Mesopotâmia, o surgimento da escrita. E aí o ser humano começa, esse Homo sapiens começa a compilar esse quantitativo de tecnologias que ele domina e querer passar isso para as gerações seguintes. O detalhe é que a gente vai ter basicamente esse domínio, uma aceleração muito rápida. O Homo sapiens, ele vai ver, bom, a gente viu 3 milhões, o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte, 3 milhões de anos, 1,5 milhão, 500.000 anos. Mas há 12.000 anos atrás surge a agricultura e a partir dali a contagem do tempo, fiscalidade, cidades, todas essas outras tecnologias que vão fazer então que o ser humano passe a conviver mais conjuntamente, passe a ter que resolver os conflitos. E o direito também tem a sua dimensão de tecnologia, né? Não é simplesmente técnica, não é simplesmente tecnologia, é arte boni et equi, e vai se trazer, na verdade, vai trazer para o aspecto da regulação das condutas, justamente aquela tecnologia de tentar resolver os conflitos ou evitar os conflitos a partir da melhor informação possível, da informação mais verdadeira possível. E essa é a grande questão desde o surgimento da ciência. Por isso que o direito se qualifica como uma ciência. Porque, na verdade, a ciência não é o âmbito, não é o ambiente das verdades absolutas, é o âmbito das verdades provisórias. Nós já acumulando as verdades que a gente consegue. A professora Kelly está me chamando aqui, professora Kelly, por favor, se era isso, era... Eu estou calculando aqui pelo meu cálculo, eu tenho mais 5 minutos. Está errado? Já acabei. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Mas eu quis trazer essa evolução. O Homo sapiens ele vai ter essa demora na evolução com o domínio da tecnologia, ele passa a ter então, a possibilidade, além de com mais inteligência, dominar mais tecnologias e com a escrita passa a acumular. Tá? Quando o ser humano entra na história, e aí a história é o período em que ele passa a poder informar isso, poder informar seus avanços,
esses avanços eles vão se dar com muito mais celeridade. O direito acontece um pouco antes disso, nos primeiros contatos e na necessidade de resolver os primeiros contatos com o fenômeno regulatório, mas o que interessa é que quando ele surge como ciência. Como ciência, quando, por volta do ano V antes de Cristo, lá a filosofia se desenvolve, a busca justamente da verdade mais próxima. O direito incorpora essa ideia científica quando, depois de utilizar o método dialético na busca da verdade a verdade possível, tá? Dentro do próprio processo, vai identificar como eu posso acumular essa tecnologia, como eu posso acumular essas soluções para um conjunto, um sistema, tá? Em que eu vou separar todas as verdades mais próximas do possível, mas ainda assim consentindo a abertura para aquelas soluções que vão surgindo no caso concreto. Essa beleza, então, do direito, e aqui eu vou tentar ser o mais breve, porque na verdade eu tinha algumas coisas a mais para contribuir, não queria ficar nisso apenas, mas a questão é essa: surgimento da escrita, organização da informação, passagem da informação, a melhor informação possível. É isso que a ciência nos permite. Das bibliotecas de Nínive há 2000 anos antes de Cristo, lá na Babilônia, na Mesopotâmia, a tentativa de reunir a maior quantidade de saber naqueles blocos de pedra dentro de uma escrita rudimentar. Aos grandes computadores que armazenam dados em grande quantidade, tá? Esse processo de acumulação de tecnologia ele é imenso e é assustador. Como fazer frente a isso sem ansiedade? Bom, aí vou ter que me refazer para tentar ser bem rápida ao que o professor Fabiano Menck disse, usarmos o que nós já conseguimos coletar até o momento em termos de normas, tá? Mas aproveitarmos o espaço de crise atual para que, com a ajuda lá dos alguns elementos de direito romano, o jurista designer, tá? Para que se avance. O jurista designer possa, então, dentro dos espaços de possibilidade, dimensão regional, eu dou o exemplo aqui, a União Europeia e as leis sobre proteção de dados, toda a uniformização dessa normativa, poder ir além dos institutos tradicionais. Então, aqui a posição do jurista como um propositor em épocas de crise, tentar identificar o que está errado naquele sistema, o que não, quais são as verdades não tão científicas, quais são as verdades, o que não está tão adequado e projetar um espaço jurídico melhor. Normativas melhores, no primeiro momento em âmbito regional e no segundo momento em âmbito mundial, global. Justamente aqui tentando acelerar, acho que o meu discurso ficou um pouquinho esquisito, porque eu ia passar lá pelo direito romano e rapidamente os institutos tradicionais, só preciso comentar aqui rapidinho e depois passo a palavra para vocês para não ficar assim. Quais são os institutos tradicionais? O direito se preocupa com a verdade, a melhor verdade possível desde o Código de Hammurabi, quando cuida do falso testemunho. Para quê? Bom, com a verdade possível, a melhor verdade possível, a verdade mais próxima, o que for mais possível, mais próximo possível do que seja a verdade, tá? Ainda que transitório. É o que vai determinar a minha deliberação. Para que a minha deliberação seja livre, ou mais correta possível, eu preciso, então, informar corretamente. O falso testemunho já é punido até com a pena capital no Código de Hammurabi. Bom, a gente vai, Roma vai tratar desse aspecto no campo interno, e aí a evolução, eu preciso informar corretamente para evitar, para garantir que a minha obrigação, que eu consiga produzir uma obrigação. Então, a gente fala dos vícios redibitórios, onde eu não posso omitir uma informação essencial. Senão, eu não me vinculo e não vinculo o outro. Não basta eu querer me vincular. Eu tenho que dar as informações essenciais. Se eu sonegar a informação, vício redibitório, não estou me obrigando. E se eu informar falsamente, o dolo, cláusulas de dolo, que embutidas nos processos, nos juízes de fé, vão gerar a ideia que depois na Alemanha vai ser desenvolvida objetiva. Então, a informação correta está ali nesses institutos tradicionais, mas abre-se agora nesse momento de crise, um momento em que a gente precisa ir além. E, então, o direito romano, eu vou aqui relatar dois aspectos que me vêm à mente, poderia ter outros,
Mas basicamente... Professora Dalva, vou ter que lhe cortar, professora. A abertura do Jusgentium para o jurista designer, para que se assuma essa responsabilidade. Tá? Eu acho que é o principal. E a questão do dimensionamento dos princípios de segurança e liberdade, que foi algo que em Roma não se conseguiu fazer. Tá? Se tentou, mas não se conseguiu. Dimensionar justamente usando o federalismo, crescimento, segurança, a essência de um poder público forte, e ainda assim garantir os direitos dos particulares. Isso foi acontecer lá na Revolução, aconteceu parcialmente na Revolução Francesa, com a liberdade de expressão por demanda da população nos livros de queixas. Bom, aqui realmente o tema é amplo, vou devolver à professora Maria Cláudia com perdão do excesso e do abuso. Obrigada. Imagina, obrigada, professora. Eu que peço desculpas em ter que interromper, mas é para dar justamente oportunidade para que os nossos demais participantes, né, e aqueles que estão nos ouvindo e queiram fazer as perguntas, queiram fazer as suas indagações, tenham essa oportunidade também. Claro que a todos vai ser aberta de novo a oportunidade de fala, obviamente, para que a gente possa trabalhar ainda mais essas questões em concreto. Peço desculpas não poder acompanhar as duas primeiras falas. Tive um acidente, isso é o que dá o home office, né? Tive um acidente doméstico de 5 minutos antes de começar a aula, mas está tudo bem. Então, eu já passo ali ao primeiro questionamento, acho que todos observam ali, do professor Sérgio Severo, trazendo a fala do Harari, né? Mencionando, então, que são vários os textos que têm sido publicados, boa parte menciona uma visão pessimista do controle de dados, e imagino que isso se refira à primeira fala do professor Menck, né? E que talvez uma visão mais otimista, também no que a professora Dalva agora, ao final, mencionava sobre esses momentos de crise que, de certa forma, né, nos trazem questões tecnológicas que, pelo enfrentamento de determinadas situações, nos fazem crescer, do ponto de vista da humanidade, né? Mas aqui, então, nessa ponderação entre essa visão mais pessimista ou otimista, qual seria a posição dos painelistas em relação a isso, né? Eu até acrescento, nós temos discutido muito no grupo de estudos sobre liberdades civis e direito privado, nós estamos trabalhando alguns livros que tratam do transhumanismo, né? E justamente essas discussões entre aquilo que é possível, a última fala agora da professora Dalva, restringir das liberdades, ou seja, da liberdade de pesquisa, se for o caso, para evitar determinadas consequências em que as finalidades de atos de pesquisa não pudessem ser controladas, ou se nós vamos partir estritamente para uma situação meramente de responsabilização civil, né? Que para nós são institutos clássicos, tanto da ilicitude quanto da responsabilidade civil, mas que transbordam justamente questões como essa. Então, muito rapidamente, os três painelistas poderiam falar um pouco sobre a sua própria visão do tema, né, da questão da tecnologia e desses avanços, 3, 4 minutinhos, no máximo, se tem uma visão mais otimista ou pessimista. Imagino que muito mais no sentido, se são mais conservadores no sentido, né, dos avanços tecnológicos, ou se entendem que o progresso deveria ter uma tônica maior, ou se um pouco de ambos, qual é essa ponderação possível. Começamos, professor Menck, né, pela ordem ali da... Perfeito, professora Maria Cláudia, e agradecendo a pergunta do professor Severo. Olha, eu vou ser coerente comigo mesmo, né, de quem gosta de ética Nicômacos, e de que a virtude está no termo médio, né, que é uma pauta... Os aristotélicos, né? Então, isso aí. Então, eu sinceramente acho que o nosso grande desafio é equilibrar isso e buscar um meio termo. O Harari tem uma visão realmente um pouco pessimista, mas, enfim, ele diz que é um grande desafio nosso também, né? Ele fala assim, olha, nós lidamos muito bem com a propriedade quando era física, colocamos cercas, dominamos a propriedade sobre as máquinas, mas a propriedade sobre os dados nós não temos o que fazer. É um desafio hercúleo, né? Ele usa o exemplo lá do prontuário do paciente, né? Que pode ter milhões de cópias e, evidentemente, o digital nos coloca nesse grande desafio, né? À medida que eu divido com o meu médico, com a instituição de saúde, etc., dados do meu tratamento, e é necessário que isso aconteça, porque senão o médico não vai conseguir me tratar a contento, e é também necessário que
por exemplo, o plano de saúde tem acesso a esses dados, a gente vê que se forma aqui, o que eu gosto de chamar a atenção sempre, né, um elemento de uma realidade multirrelacional, né? O dado e né, que é uma informação relacionada a uma pessoa, ele não é propriedade da pessoa, perfeito? Então, os outros também estão autorizados a tratar esse dado. A grande pergunta da dogmática das legislações e dos princípios de proteção de dados, e que a decisão do censo também tentou responder, é quem, em quais circunstâncias e para qual finalidade vai poder tratar os dados, né? Então, o nosso desafio na minha ótica está justamente em tentar fazer esse equilíbrio. E a legislação de proteção de dados é justamente isso que ela procura garantir, né? O livre fluxo dos dados, nós estamos vivendo isso nesse momento, onde nós temos aqui, às vezes, estados de exceção, como essa MP que eu mencionei há pouco, e aqui eu faço o paralelo com o instituto trazido pela professora Kelly, do licenciamento compulsório, porque me pareceu, né, eu não sou o maior expert, nem se compara com a professora Kelly, mas é uma suspensão temporária, né, da propriedade intelectual. Então, onde a gente, por um determinado momento, para cumprir certas finalidades, como agora da pandemia, porque a gente precisa atingir esse objetivo de salvar vidas, talvez a gente tenha que invadir um pouco mais. Eu dou o exemplo aqui, nós não temos no Brasil, e faz muita falta, uma autoridade nacional de proteção de dados, né, que, invigorando a LGPD, nós teremos. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Europa, ela tem orientado muito as empresas e poder público no sentido de dizer o seguinte: olha, nós não vamos aplicar penalidades, fiquem tranquilos, tem quase uma certa moratória temporária, né, no tratamento dos dados, porque eles também são sensíveis de que é preciso que se tenha acesso e se utilize para esse objetivo que agora junta o mundo inteiro. Bom, quando nós voltarmos à normalidade, nós vamos continuar com o mesmo desafio, que é achar o termo médio entre o livre fluxo dos dados e a proteção da pessoa humana. E aí vai caber a nós, no Brasil especialmente, criar uma cultura, né, que ela realmente é um pouco nova. Nós não temos consciência de proteção de dados de nós mesmos, começar por nós mesmos, né? Nós nos expomos muito mais. Estou com 13h40, já estou finalizando, professora Maria Cláudia. Eu dou sempre o exemplo dos perfis de Facebook, comparando os nossos com os dos meus colegas lá da Alemanha. Os meus amigos têm uma foto que a gente enxerga de longe quem é, nem consigo localizar muito bem. Nós nos expomos com 500, 600, 1000 fotos, cada dia tem 10, 15. Né? Então, a partir daí já tem um certo nível, né, da autoexposição e de quanto as pessoas mesmas precisam se conscientizar disso e criar, né, um caldo cultural que mude um pouco as coisas. Professora Kelly? Pegando exatamente o gancho, partindo daí, né, que o professor Menck colocou, né, nós parece, comparando então com os colegas franceses, americanos, alemães, que a gente tem uma boa fé tão grande na humanidade que a gente dá nossos dados de uma maneira muito livre. Realmente, comparando com eles, nós somos muito generosos. Só uma brincadeira. Mas, pensando nessa lógica e fazendo uma analogia, e daí, claro, eu vou usar um pouquinho do caminho do meio do budismo, que tem muita relação com a lógica, né, da ética Nikkon dentro do aristotelismo, né? O importante era a gente encontrar um meio termo, mas esse meio termo não é estático, ele é dinâmico. Em tempos de crise, no caso, por exemplo, falando do licenciamento, ou no caso de uso de dados, eu vou ter que pender mais para o coletivo do que para o individual, porque é o que se faz necessário naquele momento. Tanto a liberação de o licenciamento de uma patente, que naquele momento permite que um número maior de pessoas tenha acesso, quanto, e com toda a moderação, o acesso ao número maior de dados, para que se possa tomar alguma decisão a partir desses dados, precisa pender mais para o coletivo do que o individual em relação a isso. Minha preocupação sempre é que essas decisões em tempos extremos não sejam tornadas decisões perentes em termos não tão extremos. Esse geralmente é o meu medo. A professora Maria Cláudia, volta e meia, me provoca, né? Por exemplo, assim, vai assistir o Years and Years.
como é que naquele extremo você volta para o normal e as coisas voltam para o normal e não continuam naquele extremo de uso de dados, de acesso, de possibilidade de uma certa invasão daquilo que a gente ao longo do tempo conseguiu conquistar como individualidade? Onde se encontra essa balança? E claro, isso a gente só vai descobrir depois que essa emergência, que acredito eu, pelo menos dos que estão aqui vivos, seja uma das primeiras vezes que passamos por uma emergência tão grave. Nós tivemos outras ao longo da história, mas talvez as circunstâncias não permitam que a gente consiga se colocar naquele lugar tão bem quanto hoje nós nos colocamos. Então eu tenho uma curiosidade muito grande para ver como nós vamos para o social e depois como nós voltamos a esse equilíbrio. Ou, o que também pode acontecer, né? Depois desse pender para o social, a gente volte para um outro extremo do individual. Então, tenho uma curiosidade muito grande com relação a como isso vai se dar. Mas eu só até para complementar, principalmente esse pêndulo, digamos assim, né, entre aquilo que é mais público, por definição, então, em períodos de catástrofe, né, ou períodos em que nós tenhamos uma pandemia. Só para trazer um exemplo, hoje à tarde se discutia muito rapidamente nas discussões sobre os novos EPIs que devem ser adotados agora para o começo, imaginando-se uma retomada dos trabalhos, por exemplo, lá nos tribunais, a rapidez com que se cogitava, por exemplo, de se comprar um termômetro à distância, capaz de medir termicamente dados sensíveis do outro, né? Ou seja, será que nós poderíamos, e aí eu trouxe o questionamento e parecia uma coisa, um questionamento assim, muito absurdo, né? Será que nós podemos tomar esses dados sensíveis, né, esses dados térmicos, sem autorização de quem quer que seja para o ingresso, por exemplo, num prédio público? Nós sabemos que em alguns aeroportos isso é feito, nós sabemos que em algumas empresas isso já está sendo feito, na Ásia, principalmente, em alguns países, isso passa a ser corriqueiro na entrada de alguns prédios, mas essa interferência sobre a intimidade e a vida privada do outro, né, sem que se tenha uma justificativa dada a priori, simplesmente pelo momento ser de emergência, depois para a retomada disso, né, como diz a professora Kelly, passa a ser um desafio ainda maior. Bom, obrigada, e realmente isso é o que mais me preocupa. Eu sou muito otimista com relação a isso, eu sou muito otimista, mas considerando que a nossa história demonstra que não necessariamente rapidamente voltamos para aquele status quo antes, é importante que a gente tenha muito cuidado e que toda essa passagem seja acompanhada disso que a gente faz agora, que é a conversa e a compreensão e a formação, né, de nossa percepção e nossa capacidade de perceber a partir daquilo que está acontecendo. Então, precisamos não mergulhar tão a fundo na emergência a ponto de nos perdermos para que, após a sua saída, a gente possa conseguir encontrar novamente o equilíbrio. É isso. Professora Dalva? Bom, então vou tentar ser bem breve, já que para os historiadores isso é praticamente impossível, mas acho que, aqui respondendo ao professor Sérgio, o Harari é um historiador e, como historiador, é um ansioso. Porque justamente o que eu queria trazer para vocês é a intensidade da celeridade das mudanças, a tecnologia como poder, e um poder imenso que está com outros poderes extremamente acumulado e concentrado em poucos atores mundiais, que são aqueles que, de fato, detêm os poderes informáticos, então, de concentração e de organização desses dados. E justamente o Harari se vê com esse avanço da tecnologia, que é um poder, é a potência do Homo sapiens, e da incapacidade, da lentidão do direito, que é aquela regulação que vem atrás, que depende do acordo, que depende de identificação do problema, da boa vontade dos atores ou de uma autoridade superior. E a gente sabe que em âmbito mundial a gente não tem essa autoridade superior, ou temos ela muito incipiente. Então, talvez algo que surja desse momento seja uma maior predisposição a países de retomar um projeto de regulamentação global. E aí, sim, o Edgar Morin fala de falha do projeto da humanidade. Eu li um texto dele muito bom. Falha do projeto da humanidade que não consegue se constituir como humanidade, através dos seus mecanismos jurídicos, ou não quer. A gente vê justamente, nesse momento, sobre o coronavírus,
o grande debate que não pode ser omitido, e não está sendo, de onde surge, não se sabe até agora, a incerteza, com toda a informação, com a nanotecnologia sendo utilizada com efeitos de espionagem, com todo o acesso, ou seja, o poder para o acesso aos dados existe. Como o direito, como os juristas podem se articular para tentar encontrar os freios, e se isso é possível, em âmbito nacional, em âmbitos regionais e em âmbito global. Sinceramente, eu acredito que se o Harari é um dos que discursa, bom, nós temos a garantia da Pax Atômica, não queremos mais nos destruir, os grandes atores do cenário mundial têm um certo cuidado para determinar, vamos brigar e vamos medir forças, ou vamos mediar, conversar. Então, se tem uma visão positiva, otimista nesse aspecto, de que a partir da bomba atômica, inclusive ele diz o prêmio Nobel da Paz deveria ser dado aos descobridores da bomba atômica, porque possibilitaram a Pax mundial, né? A paz mundial. Ninguém mais vai querer brigar com quem detém uma bomba atômica. Não sei se eu tenho tanta certeza disso. A grande questão é que parece que realmente o que se quer é o acesso à informação, saber até que ponto eu estou seguro, e para isso eu vou usar a nanotecnologia, vou usar o acesso à informação para garantir a minha segurança ou para obter algum ganho com isso. Como regular isso? Não tem um outro modo senão fortalecer regulamentações globais. Eu acredito nisso e não vejo como não. Justamente, como é que nós vamos ter acesso à informação o mais correta possível? A ciência está aqui para nos ajudar, mas a ciência ainda não conversa integralmente. Existem interesses, mesmo no âmbito da ciência. Talvez o grande ganho de todos nós, realmente, em termos de debate, e dos juristas, e do direito como ciência, do direito como vontade de produzir acordos em comum em âmbitos nacional, regional e global, seja justamente reconhecer que é necessário fortalecer os instrumentos para a busca das informações mais corretas possível e criar os freios, os limites possíveis para busca não autorizada, inclusive de acordos, chegarem a acordos para barrar. Mas o Harari sabe que isso é impossível, virar uma outra tecnologia. Até que ponto nós precisamos querer saber qual é o posicionamento do outro e com qual finalidade, e regular isso. O direito vai vir depois. E a gente precisa identificar o problema, antes de tentar encontrar a solução. Obrigada, professora. De certa forma, em parte é respondida também, imagino, pelo menos a discussão de fundo, claro que aqui mais voltada à questão da lei de propriedade industrial, mais pontual para a questão da pandemia, a pergunta do professor Ricardo Camargo, né, em relação à questão da lei de propriedade industrial, ou seja, a quebra de tradição em torno disso para possibilitar o desenvolvimento de novas tecnologias, justamente nesses períodos de pandemia. Acho que, em parte, fica respondido também, muito embora aqui seja uma questão bem pontual, daquela tecnologia voltada para resolver os problemas da pandemia de forma específica. Não sei se mais alguém quer falar um pouco sobre isso. A Isadora Formenton Vargas, ou Isadora, manda sobre captação de dados térmicos, né, e o precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, que reconhece a necessidade de mandar de busca e apreensão para captação de dados térmicos. E aí também, a professora Kelly chegou a então trazer uma última fala, digamos assim, um último questionamento, que pode ser o nosso questionamento de encerramento, já estamos no finalzinho da nossa hora, nós já terminamos a nossa hora. Se quando a informação é demais, a maior, né, como saber se a informação é mais verdadeira? Eu acho que o professor Meng também já tinha mencionado a questão das fake news, né, e as questões mais lá em cima da falsidade das informações, ou mesmo a finalidade, né, o desvio de finalidade para as informações que são trabalhadas. Então, talvez uma última fala que possa ir um pouco mais nesse sentido, para que a gente possa encerrar esse nosso debate. Professor. Professoras, bom, não estou as ouvindo. Bom, vocês todas deram mute, né?
a questão do acesso à informação versus excesso de informação. Bom, é evidente que, na minha ótica, que é melhor nós garantirmos o amplo acesso à informação, né? Mas nós temos que cuidar do excesso de informação. Acho que um dos grandes desafios que nós temos também nos dias de hoje é saber filtrar justamente a fonte confiável da fonte que não é confiável, né? Bom, na questão de fake news, isso é patente, né? Todo mundo está acostumado a isso, e a resposta legislativa que vai vir dos países, ela vai também variar, né? Ou nós vamos restringir um pouco mais a liberdade de expressão, por exemplo, com deveres de remoção de conteúdo. Aqui eu vou falar do que é postado na internet, que é onde realmente a coisa pega, por assim dizer, né? Ou nós vamos deixar a coisa fluir mais. Eu queria dar só 2 exemplos aqui de aproximação disso. Um que nesse momento é mais restritivo da liberdade de expressão no que diz respeito a fake news, que é a legislação alemã, né, que exige que mesmo sem uma ordem judicial, um processo judicial, as empresas façam um filtro das informações que lá estão contidas, que foram postadas, e a nossa, do Marco Civil da Internet, que prevê a necessidade de uma ordem judicial. Até o Marco Civil da Internet, nesse ponto, evoluiu no que diz respeito ao que existia antes do Marco Civil da Internet e as conquistas que a jurisprudência tinha consolidado no país, certo? Então, esse é um ponto. Eu queria chamar a atenção também, saindo um pouco aqui da liberdade de expressão, desse desafio que também existe, eu penso muito nos alunos que estão aqui nos assistindo também, nos ouvindo, que é o desafio da própria formação hoje, né? Então, tem realmente muita publicação ruim. É interessante que ontem eu discutia com os colegas meus de turma que estão hoje assim, numa atividade realmente mais focada, profissional, sem impacto acadêmico, e eles me disseram assim, Menck, o que tu acha? Eu vejo essas instâncias prateleiras agora, nesses lives e coisa dos juristas, tem uns Orlando Gomes lá atrás, Caio Mário, isso faz sentido ainda? Eu disse, mas é claro que faz sentido, né? Eu tenho 3 Orlando Gomes aqui em casa, que é o melhor livro de contratos que tem. Foi atualizado recentemente agora, tem uma atualização maravilhosa do professor Francisco Marino da USP, do professor Antônio Junqueira de Azevedo, o melhor manual de direito civil do Serpa Lopes, né? Então, um dos melhores. Então, essa distinção do que é bom, o que é ruim, que eu acho que a gente também pode ajudar os nossos alunos na busca da informação, que eu estou falando das fontes jurídicas, que é um dos grandes desafios, né? Nós temos que ter uma ignorância também programada de não nos ocupar com algumas coisas e deixar de lado algumas fontes. Eu consegui, professora Kelly, e acho que talvez, então, esse momento de home office tenha sido bastante interessante para que os alunos vejam que realmente os clássicos, né, porque ler os clássicos continuam sendo clássicos, tá? Eles continuam ao nosso alcance na prateleira a qualquer momento para pesquisa, né? Eu acho que é bem interessante isso, porque talvez seja quase uma metalinguagem, né, entre a tradição e a tecnologia. Professora Maria Cláudia, só um último detalhe, um colega meu tinha dito o seguinte, olha, eu joguei fora aqui uns livros do Ovídio semana passada, eu disse, traz para mim aqui, eu queria ter comprado isso, o homem escrevia como ninguém, né? Eu nem sou penalista, mas o Nelson Hungria escreve como ninguém, no processo da Barbosa Moreira, né? Minha nossa. Dá pena, né, ouvir algo assim, né? A gente fica chocado, de certa forma, né, com uma afirmação completa. Mas eu dei uma olhada aqui para trás e fiquei pensando, que volta e meia eu penso, não, mas faz sentido continuar, porque ainda lendo ele eu encontro mais clareza do que nos novos. 2020 não quer dizer que essa edição seja melhor do que aquela de 98 que eu comprei durante a faculdade. E daí, indo para isso, eu levantei, peço desculpas que eu levantei e saí, mas eu lembrei desse livrinho aqui, ó, que eu gosto muito, do Lhosa, que é sobre a civilização do espetáculo, que trata especificamente da lógica de que mais informação não se traduz em mais conhecimento, e às vezes muito menos conhecimento. E é tanta informação que às vezes eu não tenho capacidade, então eu confio naquele que consegue traduzir essa informação para o conhecimento, e eu compro ele pronto para mim. E o desafio que é isso, e o medo que isso pode causar, né? Então, fechando isso, eu só queria fazer mais uma coisinha. Ontem foi o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E por um acaso, hoje a gente fala um pouco da base que não tem propriedade intelectual se não tiver
tecnologia e informação e se não tiver produção, né, do tecnólogos, que é desse conhecimento que resulta disso. Então, só queria ressaltar isso e poder falar um pouquinho sobre essa lógica dentro desse mais amplo, me parece bastante interessante. E, por fim, que eu acho que essa é a última rodada, né, pessoal que já falou, professora Dalva, muitos de vocês, nós dificilmente nos encontramos na universidade. E a Conversas na Quarentena tem possibilitado o contato e o diálogo com professores das mais diversas áreas, nas mais diversas temáticas, e nós vemos o quanto é importante que a gente possa manter esse diálogo de uma maneira saudável após as quarentenas. Porque eu acredito que a partir dessas conversas todas, nós temos hoje, para os alunos que não sabem, um grupo de WhatsApp com 32 professores conversando. Isso acredito eu que não existia antes, pelo menos eu não estava em nenhum grupo, né? Então eu pressuponho, né, do meu ponto de vista, de que não. Mas isso permite que a gente vá para um outro momento. E quem sabe a partir de todas as informações que nós coletamos, nós conseguimos chegar num outro patamar de relações, inclusive dentro da própria Faculdade de Direito. Então isso tem me deixado muito feliz a cada encontro que eu participo. Obrigada pela oportunidade, Maria Cláudia, o Dresch e o Lucas, que foram os que iniciaram essa trajetória. Eu quero agradecer a todo o corpo docente, né, que topou essa empreitada e levou adiante a ideia, né, com as mais diversas tendências, realmente fazendo algo que a gente não fazia, que era essa comunhão de esforços de todos para que a gente pudesse ficar em contato permanente com o aluno, né, em alguma medida. Professora Dalva, só para nós encerrarmos. Bom, ainda aqui com o meu microfone. Bom, então eu vou agradecer, concordando aqui realmente que a conversa interdisciplinar e entre disciplinas para o curso de Direito é fundamental. Com relação à quantidade de informação, ao acesso a dados e a dados mais precisos, mais seguros, justamente entre essa necessidade do historiador de ver que tudo está acontecendo, que o mundo evolui tão rápido, é preciso que a gente recupere justamente aquelas fontes já organizadas, seja no Corpus Juris Civilis. Eu sou o meu livro por excelência segue sendo a obra, o Digesto, o Código, sigo indo para lá. Queria refletir com vocês a questão do tempo, tá? Do tempo para selecionar as boas obras. Na verdade, o Edgar Morin traz uma outra referência nesse texto. É um texto que ele publicou recentemente, que foi traduzido por uma revista da Unicinos. 4 dias atrás, perdão. Que o tempo na quarentena fica um pouco confuso, como a gente não tem essas divisões. Eu estou completamente focada em traduções e pesquisa, então o tempo cronológico, segunda, terça, quarta, que dia é hoje, fica passando um pouquinho. Mas o que ele nos salienta é basicamente o seguinte: quando a gente voltar dessa crise, será que a gente vai querer retomar aquela agenda corrida do tempo cronológico, de tudo, de ter que dar conta de tantas coisas? A gente vai repensar a questão da essencialidade, que era justamente o que vocês estavam ponderando com relação às fontes. Então, analisar mais a qualidade do que a quantidade, nos dedicarmos, eu sou bem adepta dessa, com calma e com alma, e no que apresentar, quando tiver as condições para isso, fazer do melhor modo. Então, realmente, que nós tenhamos essa tranquilidade de que existe todo um sistema de fontes, de que existe todo um cabedal, existe todo um conjunto de mecanismos do direito organizado como ciência para se buscar a melhor regra possível, mas que o direito evolui, o direito e a ciência evolui de funeral a funeral, né? A gente vai superando os pensamentos dominantes década após década, quando o autor mais famoso de um determinado pensamento dominante é superado pela tese do seguinte. E para isso, na verdade, é preciso da abertura, do sistema, que a gente garanta a abertura do sistema, mas que siga, então, depositando confiança nesse direito como ciência, que cada vez mais criticado, né? A gente tem, não sei vocês, mas o que eu ouço que é pura, o direito como mera
mais do que ciência, mera ideologia. Claro que a ciência está permeada de ideologia, mas a gente vai encontrando lentamente, o direito tem esses mecanismos para a gente saber o que é, a gente está dentro do âmbito da ciência, a ciência não é dotada de verdades absolutas, e sim de verdades transitórias. E a gente seguindo no método já estabelecido, das fontes, a organização das fontes e o jurista como um designer selecionando essas fontes, e bons juristas, depositando aqui então nossa confiança nesses bons juristas, a boa formação dos juristas, essencial também, ter a confiança de que se vai chegar a um bom lugar, selecionando o que é de melhor. Clareza nos conceitos, acho que é fundamental também, e clareza no que se está fazendo e como a gente evolui. Basicamente, não quero passar disso, é apenas isso. Entre a ansiedade dos fatos e do turbilhão de fatos, a gente saber que existe uma ciência que, por mais que tenha a sua... é permeada de ideologia, que existe um dado científico, que é o que é bastante contestado quando o direito é taxado de pura ideologia. Essa era a minha mensagem. Sei que fugi um pouquinho, mas é que a minha fala anterior já tinha ido bem com relação à questão da verdade possível. Obrigada. Obrigada, professora Dalva. Agradecer imensamente a todos os participantes, professor Menck, professora Dalva, professora Kelly. Foi um prazer ter todos vocês aqui participando, né? Todos que estão participando das conversas nessa mais de hora, né, de debate, de discussão sobre o tema. Lembrar que na quinta-feira à tarde, então, a partir das 17 horas, nós teremos um novo encontro do Conversas na Quarentena, agora sob a ótica do processo civil, né, para verem como nós somos realmente plurais, né, os colegas estarão aqui para trabalhar a matéria do processo civil. E dia 21 de maio, já que a professora Kelly falou da questão da propriedade intelectual, nós também estaremos falando sobre o tema, né, no dia 21 de maio, um outro encontro mais específico daí sobre propriedade intelectual, e acho que em parte até essa questão trazida pelo professor Ricardo pode acabar sendo retomada, né, com um pouco mais de tranquilidade. A pergunta ali da Denise Manuela, que tinha ficado em aberto, já veio um pouquinho mais tarde, mas o professor Fabiano Menck já fez ali, né, uma indicação de literatura específica sobre isso, sobre a questão da ponderação entre a informação e a transmissão de dados e a intimidade, né, então já fez ali uma bela indicação do professor Lorenzetti. Acho que é isso, né, Menck? Então... Fale. Não, é isso aí, teria mais indicações, eu indicaria também a questão para regulação, é sempre um clássico que eu sempre chamo a atenção, o Lawrence Lessig, né? Code and Other Laws of Cyberspace 2.0, esse é um livro base assim, para essa área, né? Eu acho que para entender o poder do código na regulação da tecnologia. Código, não o código, o nosso código civil, o código penal, o código isso, aquilo, mas o código do sistema, né? Vou colocar aqui. Ótimo. Mas é isso aí. Então tá, fica então o convite para a próxima quinta-feira, agradeço a todos os presentes e damos por encerrada mais essa conversa na quarentena e retornamos na quinta. Obrigada, professores, obrigada aos participantes, tá? Mantemos o contato, fiquem seguros, fiquem em casa, tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Tchau.